Olá, eu sou Sandra Amaral e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Deputados concluem a votação do projeto que autoriza a Petrobras a vender os direitos de exploração de 70% dos campos do pré-sal. Aprovado também texto principal do projeto, que permite a privatização de 6 distribuidoras de energia. O acordo para a aprovação inclui um compromisso da presidência da Câmara de só voltar a discutir a privatização da Eletrobras depois das eleições. E você vai ver também. Uma das principais medidas reivindicadas pelos caminhoneiros, a criação de um frete mínimo, foi aprovada na comissão mista e segue para votação nos plenários da Câmara e do Senado. E um seminário na Comissão do Trabalho fez um balanço dos 7 meses de vigência da reforma trabalhista. Será que ela ajudou a criar mais empregos, como esperava o governo? Na semana que passou, uma polêmica sobre a venda de produtos orgânicos tomou conta das redes sociais. A notícia era que a Câmara havia aprovado um projeto que poderia resultar na proibição da venda de orgânicos em supermercados. Segundo o relator, não é bem assim. O repórter Tiago Ramos mostra que a ideia do projeto, que ainda está em análise nas comissões da Câmara, é evitar que o consumidor de orgânicos compre gato por lebre. A regra de ouro para notícias nas redes sociais é: desconfie, sempre. O caso dos produtos orgânicos é mais um na fila de notícias falsas. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou uma proposta sobre a comercialização direta de produtos orgânicos. Então, de cara, é preciso acabar com uma mentira. O texto não fala nada sobre a venda em estabelecimentos comerciais. Não contém a venda de supermercado uma mentira. É realmente supermercado, mercado, repartições públicas, mesmo governamentais, né, pode adquirir e ajudar a vender esses produtores, que é muito importante para nós. A questão em debate é a venda nas feiras livres de todo o país ou mesmo na propriedade rural. Isso é venda direta, quando o agricultor entrega o produto direto na mão do consumidor. O que está em discussão é a honestidade desse comerciante. Temos muito poucos produtos ainda no mercado brasileiro. O que acontece, aparece certos comerciantes desonestos, eu diria, para comprar um produto que não é orgânico, né? E ele põe zero ou põe alguma coisa dizendo que é um produto orgânico. Nós queremos coibir esse tipo de comercialização, né, dizendo que é orgânico. O texto, em debate, vale lembrar, cria novas exigências para esse comerciante. É isso. Na visão do Ministério da Agricultura e de ambientalistas, a proposta está rigorosa demais. Conseguimos conversar com o autor do projeto, o deputado Edinho Beis, e ele concordou que o projeto realmente está gerando muita confusão e se propôs a abrir de novo uma discussão sobre ele, né? Pois é, e o Rogério Dias dá agora algumas dicas para você que consome orgânicos não ser enganado. Eu chego numa feira e a pessoa me diz assim: eu sou orgânico. Primeira coisa que eu posso fazer é assim: cadê a sua declaração de cadastro? Porque todo produtor orgânico cadastrado, ele ganha esse documento que ele tem que estar com ele no ponto de venda. Ele pode chegar e dizer assim: ah, mas o meu caminhão caiu num atoleiro, molhou, estragou, não consegui tirar outro. Qual é seu nome e CPF? Aí você entra no site do Ministério, procura o Cadastro Nacional, o nome dele tem que estar no Cadastro Nacional. Se já não estiver, você já descarta que aquela pessoa está mentindo. Digamos que ele esteja no cadastro, mas você ainda fica assim: não, eu queria ter mais confiança. A lei diz que todo consumidor pode exigir que ele possa visitar a propriedade do agricultor. E o agricultor, para estar no cadastro, tem que abrir sua propriedade a todos os consumidores que solicitarem. Então, se você quer, de fato, conhecer o processo, aproximar mais disso, você pode falar para ele: olha, eu quero sua direção, que eu quero lá fazer uma visita. Se ele começar a te enrolar, você também pode ficar desconfiado, porque pode ser que ele esteja querendo esconder alguma coisa. Na comissão especial que debate a redução do uso dos agrotóxicos,
houve crítica ao incentivo tributário dado às empresas que produzem essas substâncias químicas. Só o estado de São Paulo perderia mais de R$1 bilhão por ano por causa dessa renúncia. Recentemente, foi aprovada em uma comissão especial da Câmara a chamada Lei dos Agrotóxicos, que transfere para o Ministério da Agricultura a palavra final sobre a liberação do uso desses defensivos, tarefa que atualmente cabe à Anvisa. Deputados que se opõem a essa mudança estiveram reunidos hoje na Comissão Especial de Redução dos Agrotóxicos. Os debatedores criticaram a alteração e também o incentivo tributário dado às empresas que produzem essas substâncias químicas. Segundo eles, só o estado de São Paulo perde mais de R$1 bilhão por ano. A população em geral não sabe, mas no Brasil os agrotóxicos são isentos de muitos tributos, de uma forma em geral. Cito, por exemplo, isenção de 100% do IPI e isenção de 60% do ICMS. O Conselho acredita que essas isenções, em primeiro lugar, são injustas e, em segundo lugar, tendo em vista o que o Estado deixa de arrecadar com essas isenções, são ainda mais graves. Os debatedores disseram que essas empresas deveriam, na verdade, pagar mais imposto, porque elas poluem o meio ambiente e são causadoras de doenças que sobrecarregam o sistema público de saúde. Eles lembraram que em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, essas empresas pagam o chamado imposto verde para compensar os danos causados. Segundo o representante do Fórum Paulista de Combate ao Impacto dos Agrotóxicos, estudos demonstram que nos municípios onde há atividade agrícola com base em agrotóxicos, o contato com essas substâncias aumenta a incidência de fetos com má formação e de câncer em adultos. Nós temos um exemplo na cidade de São Paulo, de uma cidade chamada Coronel Macedo, que tem 5.000 habitantes e 400 pessoas com o diagnóstico de câncer, ou seja, 8% da população do município, população rural e urbana, está fazendo um tratamento de câncer. O deputado Molon afirmou que após as eleições vai apresentar um projeto de lei com a intenção de criar um marco para a agricultura ecológica. Ele quer convencer os deputados de que os agrotóxicos fazem mal e que é possível produzir mais usando apenas recursos saudáveis. Fica claro, após cada apresentação, que esse problema tem solução. O plenário da Câmara aprovou o texto principal do projeto de lei que viabiliza a privatização de distribuidoras de energia elétrica sob controle da Eletrobras. Os deputados também concluíram a votação da proposta que permite à Petrobras negociar áreas do pré-sal. Dini Moraes mostra como foi. Esta quarta-feira foi dia de votações polêmicas no plenário da Câmara. Primeiro, os deputados terminaram de votar a proposta que permite à Petrobras negociar com petroleiras privadas o direito de extrair 3,5 bilhões de barris de petróleo e gás com tributação mais vantajosa, no regime que hoje é exclusivo da Petrobras, a chamada cessão onerosa. O texto ainda permite adiantar a licitação de cerca de 10 bilhões de barris de petróleo nessa mesma região, mas aí por um outro regime, o de partilha, em que a União fica com parte do que é extraído pela petroleira privada. Esse novo leilão pode trazer dinheiro ao caixa do governo. A Petrobras tem uma capacidade de cerca de 2,3 milhões dia, o que dá 1 bilhão por ano. Olha o tamanho dessa riqueza que já é estimada em cerca de 11 a 17 bilhões de barris de óleo refinado, podendo ter capital para investir, gerando riqueza para a própria Petrobras, para que ela possa investir fora dessas áreas de cessão onerosa. Olha que vantagem que é para o país, que vantagem para a Petrobras. Estamos abrindo totalmente o pré-sal, que inclusive exige uma exploração com muito cuidado ambiental, para que fique aberta a sanha das grandes corporações transnacionais, que não têm nenhuma preocupação nem com o desenvolvimento nacional. Apesar das divergências, o projeto foi aprovado e segue ao Senado. O plenário então passou para outra proposta polêmica, a que permite que 6 distribuidoras de energia da Eletrobras nas regiões Norte e Nordeste sejam privatizadas, assim como a distribuidora do Amapá, que hoje pertence ao governo estadual. O assunto colocou em lados opostos partidos de oposição e governistas. Não me venham com essa ideia de que essas empresas não têm que ser privatizadas.
É urgente o processo de privatização das distribuidoras para salvar a Eletrobras, salvar o cidadão brasileiro. É claro que o povo é quem vai pagar, com tarifas altas, com baixo investimento e com a qualidade muito mais baixa de serviço. É importante a sociedade brasileira entender que essas distribuidoras hoje consomem dinheiro do orçamento público, da saúde, da educação, que estão sendo canalizados para a ineficiência dessas distribuidoras. Não queremos a votação de matérias que levam à privatização do setor elétrico. Este governo e este parlamento, se aprovar estas matérias, estão comprometendo o desenvolvimento nacional por gerações. Foram 7 horas só de discussão sobre essa autorização de venda das distribuidoras de energia. O debate foi além do projeto em si e envolveu diferentes visões do papel do Estado e das empresas públicas no desenvolvimento do país. A base governista conseguiu avançar com a proposta, apesar da forte obstrução. No fim, o texto principal foi aprovado, mas ficaram faltando mais de 10 pedidos dos partidos para mudar esse texto. Esses destaques ficaram para a semana que vem. Isso só foi possível por meio de um acordo. A oposição abria mão da obstrução de um lado e, de outro, o presidente da Câmara se comprometeu em não colocar em votação um outro projeto ainda mais polêmico, o que permite a privatização da Eletrobras. Nesse momento, a nossa prioridade foi a cessão onerosa, será as distribuidoras e a privatização da Eletrobras será a qualquer momento a partir de novembro. A prioridade do próximo presidente da República, qualquer um que seja. A nossa preocupação continua, porque nós queremos, deputado Rodrigo Maia, que fique claro no microfone da presidência que o projeto da privatização da Eletrobras não entrará em pauta até o final da legislatura de 2018. Pode ficar tranquilo, deputado, que eu já anunciei que essa é uma pauta que não será encaminhada essa semana, até a eleição, e na próxima semana nós vamos, de fato, encerrar esse assunto até a eleição. Eu acho que a gente vai conseguir um encaminhamento melhor que esse para a próxima semana, mas eu só posso anunciar depois que a gente tiver concluído. No plenário do Congresso Nacional, foi derrubado o veto à federalização do trecho de rodovia entre as cidades de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e Bom Retiro, em Santa Catarina, conhecido como Rota das Neves. Assim será promulgado o projeto que transfere a rodovia para o sistema federal. E as atividades de construção, manutenção, operação e administração da infraestrutura da estrada passam a ser de responsabilidade da União. Uma das principais medidas reivindicadas pelos caminhoneiros, a criação de um frete mínimo, foi aprovada na comissão mista que analisa a proposta. Agora o texto vai ser votado na Câmara e no Senado. A reunião foi rápida. Em minutos, deputados e senadores aprovaram a criação da tabela de frete mínimo para o transporte de cargas. A multa para quem desobedecer vai ser o dobro do devido. A criação do frete mínimo é uma demanda antiga dos caminhoneiros. É uma nova etapa na vida do transporte rodoviário de cargas, especialmente voltado para o autônomo, pequeno e médio empresário. A proposta do governo passou por algumas mudanças. São elas: a criação de um gatilho. Sempre que o preço do diesel variar mais de 10%, será criada uma nova tabela de frete. A possibilidade de criar diferentes tabelas para diferentes setores de transporte, como os que transportam contêineres, por exemplo. Responsabilização daqueles que oferecerem e anunciarem fretes abaixo do mínimo. E a anistia para multas recebidas nos dias de paralisação, de 21 de maio a 4 de junho. Essa última mudança aí merece um pouquinho mais da nossa atenção. A anistia começa pelos caminhoneiros, mas beneficia também os transportadores. Eles podem ser alvo de ações porque não cumpriram a tabela de frete mínimo imediatamente. Então eles querem uma anistia e também um prazo para se adequar a essas mudanças, o que é negociado com os caminhoneiros. Ninguém quer viver de multa, ninguém quer viver daquilo, da disputa judicial, quer viver do seu trabalho. Então, se isso harmoniza, vai dar condição da gente começar a trabalhar e voltar o país à vida normal. É uma discussão que não está resolvida, nós ainda temos que conversar com ambas as partes e isso poderá avançar se for uma data próxima agora, né, eu imagino, e se tiver um amplo acordo com todos os líderes caminhoneiros e tiver um acordo com os líderes partidários que garantam a votação no prazo mais rápido possível. Nós queremos aprovar, nosso empenho é aprovar antes do dia 17,
tanto na Câmara quanto no Senado. Representantes da Agência Nacional do Petróleo, da Petrobras, do Ministério do Meio Ambiente e do CAD discutiram a logística e a cadeia de distribuição dos combustíveis. Para o CAD, o tabelamento dos fretes é uma ameaça à livre concorrência. Entre as mudanças sugeridas para melhorar o setor está a permissão de venda do etanol direto dos produtores aos postos de abastecimento. A cadeia de produção e distribuição de combustíveis é grande, envolve ao todo 130 mil agentes, como mostrou o representante do Ministério de Minas e Energia. Ele citou as leis que regem o setor, que têm como objetivos a proteção dos consumidores, a garantia da oferta em todo o país e a livre concorrência. Um dos gerentes da Petrobras deu mais detalhes sobre o trabalho das refinarias, que é o elo inicial da cadeia, e explicou que a Petrobras monitora diariamente os estoques e entregas em todas as unidades, mas não tem controle sobre outros agentes responsáveis pela distribuição até os consumidores. São vários elos da cadeia e nós somos o primeiro elo, um elo importante, mas que depende também para que o produto chegue ao consumidor final de outros elos, né? Então, nós não temos, a Petrobras não tem gestão e gerência em cima de outras empresas. Isso aí compete à Agência Nacional de Petróleo, que coordena, na realidade, todas as ações, orientando a própria Petrobras como as distribuidoras. Os representantes do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e da Agência Nacional do Petróleo ressaltaram a necessidade de garantir a livre concorrência no mercado de combustíveis sem que haja tabelamento. Eles apresentaram algumas sugestões para evitar transtornos, como a falta de combustível durante a greve dos caminhoneiros. A malha ferroviária aparece como uma alternativa para investimento, não investimento que aconteça de uma hora para outra, mas eu acredito que seja algo que a gente possa abrir os horizontes e tentar estudar mais o assunto, se aprofundar para ver os benefícios. O chefe do CAD apresentou um documento finalizado em maio deste ano com 9 sugestões para melhorar o mercado de combustíveis. Uma delas é permitir a venda direta do etanol. Porque quando sobe o preço do diesel e aí da gasolina, do petróleo no caso, por que subiu o preço também do álcool? Se o álcool não é derivado do petróleo. Por que não permitir que as distribuidoras possam ter os postos também? O preço não pode diminuir para o consumidor? Por que não? Por que não pensar também em possibilitar os postos de autoatendimento? Isso é uma realidade mundo afora isso. Então são várias propostas que independem de um esforço hercúleo. O que ficou muito marcado aqui, e todos eles deixaram bem nítidos os representantes, que é necessário sim fazer um aprofundamento. E nós já temos um documento. Eu disse aqui, o documento não é de uma assessoria, de uma consultoria, não é de um analista, é do CAD. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser votada na próxima quarta-feira na Comissão Mista e no mesmo dia no plenário do Congresso. Um seminário na Comissão do Trabalho fez um balanço sobre os 7 meses de vigência da reforma trabalhista. Será que ela ajudou a criar mais empregos, como esperava o governo? Eu volto já. Na semana que passou, o Conselho de Ética da Câmara abriu processos contra 2 deputados, Nelson Meurer e Laerte Bessa. A discussão sobre a perda de mandato dos deputados Celso Jacob e João Rodrigues foi marcada para a próxima quarta-feira. A Rede e o PSOL pedem ao Conselho de Ética que o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná, perca o mandato. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, num caso ligado à Operação Lava Jato. Já o PSB pede a punição do deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, que teria agredido e ameaçado um dirigente do partido durante reunião de uma comissão mista do Congresso que discutia recursos para a segurança. Nessa quarta-feira, o Conselho abriu os 2 processos e sorteou lista tríplice dos relatores, que agora vão ser escolhidos pelo presidente. Até a próxima quarta-feira, que é a última reunião, eu anuncio. A gente está querendo fechar esse primeiro semestre, concluindo pelo julgamento de processos que já se encontram instruídos na fase de parecer do relator, que são processos dos deputados Celso Jacó e João Rodrigues.
Os deputados Celso Jacó, do MDB do Rio de Janeiro, e João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, foram condenados por fraudes quando eram prefeitos e estão presos, mas continuam no exercício do mandato. Ficou para o segundo semestre o parecer do processo contra o deputado afastado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, condenado pelo STF por lavagem de dinheiro. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão no gabinete do deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo. A operação investiga uma quadrilha que seria responsável por conceder registros sindicais de forma fraudulenta no Ministério do Trabalho. Os policiais encontraram R$95 mil em dinheiro vivo na casa do assessor de Marqueselli, Jonas Antunes Lima, que foi preso. É natural a minha atuação que eu tive no marco regulatório de transporte. Na área de transporte tem muitos sindicatos e eu tenho um assessor que relaciona com eles, que é o Jonas. Quer dizer, é natural que se faça investigações nos caminhões, na área de sindicato nessa área, ainda mais que essa semana eu aprovei a anistia para os caminhoneiros que foram multados, entendeu? Então, o trabalho é natural, tem que se investigar, mas nada a temer. Eu acho que a Polícia Federal está no papel dela, tem de investigar, certo? Estão agora fazendo a investigação, tudo na mesa do Jonas, onde ele trabalha, fizeram a chefe de gabinete, todos lá, e franqueei tudo para que eles possam fazer. O relatório do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 começou a ser analisado na Comissão Mista de Orçamento. O parecer do senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, tem como maior preocupação a crise fiscal e propõe uma série de medidas de controle dos gastos públicos para o próximo ano. O texto deve ser votado na próxima quarta-feira na Comissão Mista e no mesmo dia no plenário do Congresso. Orientar as ações prioritárias do governo e fixar regras para as despesas dos poderes da República, que vão constar da proposta orçamentária para o ano seguinte. Essas são algumas das funções da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Na área econômica, o parecer do relator estabeleceu para 2019 uma série de medidas de controle de gastos para reduzir os déficits orçamentários e conter o crescimento da dívida pública. Corte de 10% das despesas de custeio administrativo, como material de escritório, telefone e combustíveis. Proibição de construção, ampliação ou compra de residências oficiais e de novos automóveis para autoridades. Proibição de novas renúncias tributárias e redução anual dos atuais incentivos. Aumento de despesa obrigatória somente no valor do corte em outra despesa obrigatória. Proibição de pagamentos a agentes públicos com efeitos retroativos. Proibição do reajuste salarial, auxílio alimentação, auxílio moradia e assistência pré-escolar, além da criação ou alteração de cargos. Nomeação de novos servidores somente nos casos de reposição de vagas em educação, saúde, segurança pública e defesa. Instituições federais de ensino criadas nos últimos 5 anos, concursos vencendo em 2019 e com edital publicado até junho de 2018 e cargos custeados pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal. Na área social, o relatório dá prioridade para as metas do Plano Nacional de Educação e as ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Também cria uma série de mecanismos para garantir aumentos ou evitar a diminuição de recursos para as universidades e instituições públicas de ciência e tecnologia, as redes públicas de saúde e educação e os serviços de assistência social. No ano passado, o Congresso aprovou mudanças nas leis trabalhistas, que começaram a valer em novembro. 7 meses depois, já dá para saber qual foi o resultado das reformas? Elas ajudaram a criar mais empregos, como esperava o governo? O assunto foi debatido num seminário promovido pela Comissão do Trabalho e a repórter Cláudia Lemos acompanhou.
empregos piores e menos seguros. Esse parece ter sido, até agora, o resultado da reforma trabalhista aprovada em 2017, na opinião da maioria dos convidados do seminário organizado pela Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados. Pesquisadores que examinaram os dados sobre demissões e contratações têm conclusões pessimistas sobre os mecanismos criados pela reforma, como o trabalho intermitente. Aumenta o grau de vulnerabilidade das pessoas, aumenta o grau de insegurança. São trabalhos que normalmente pagam no máximo, por exemplo, num contrato, um salário mínimo. E não é verdade que são contratos para favorecer condições, por exemplo, de compatibilizar com outras atividades, se é um estudante, se é uma pessoa que eventualmente já se aposentou. Porque a gente percebe que esse tipo de contrato está numa faixa etária, inclusive, onde as pessoas estão no auge, né, no mercado de trabalho. A tendência é mundial, trazida por mudanças na economia. De 2008 a 2014, 110 países fizeram reformas trabalhistas. 642 iniciativas de reforma trabalhistas foram feitas entre 2008 e 2014. O Brasil foi a 111ª economia no mundo que fez a reforma. Para o Ministério do Trabalho, é cedo para avaliar o impacto da reforma brasileira. Nós temos os dados positivos do CAGED, onde resultaram mais de 500 mil novos postos de trabalho. O que nós precisamos avaliar é saber o seguinte: o que está motivando essa geração de emprego? É a reforma? É a credibilidade do empregador que está voltando a confiar na economia do país? Os organizadores do debate acreditam que já é possível tirar conclusões e definir novas linhas de ação. Os 3 pontos que o governo tanto insistia que iriam vir a partir da reforma trabalhista, as 3 não deram certo. Que a economia ia crescer, que ia dar uma segurança jurídica e que ia dar emprego. As 3 ficaram fragilizadas. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na programação da TV e pela internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Tchau!